Olá, querido amigo, querida amiga, nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa estudar a lição da Escola Sabatina. Nós chegamos na nossa última lição, nosso último tema de estudo ao longo desses 3 meses, e é importante que você e eu estudamos a Bíblia juntamente com a lição para que a gente possa aprender cada vez mais acerca da Palavra de Deus. Ao longo dessa semana nós temos estudado sobre como que nós podemos entender a relação entre educação, novos céus e nova terra e nossa vida aqui. Para que a gente possa entender a questão de novos céus e nova terra, nova vida que teremos, um assunto que é fundamental e que é o assunto que a lição traz no dia de hoje, no domingo, é o assunto acerca do estado dos mortos. E para que a gente possa entender o estado dos mortos, nós precisamos entender o que é o estado dos vivos. Eu sempre digo que para que a gente possa entender o que é a morte, a gente precisa entender o que é a vida. E para que você entenda isso, eu convido você a pensar em Gênesis capítulo 2, verso 7, que é o texto, o versículo da Bíblia onde está registrado a criação do ser humano. Ali a Bíblia fala que Deus formou o ser humano do pó da terra, soprou nas narinas dele fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Nós precisamos notar, precisamos prestar muita atenção nisso que o texto bíblico está dizendo. Primeira coisa que é interessante notar é que a Bíblia fala que Deus formou o ser humano do pó da terra. Essa expressão formou no hebraico, ela é a mesma palavrinha para formar, yatzer, no hebraico, é a mesma palavra que é usada para descrever a ação de um oleiro. Quando o oleiro ele está formando um vaso, está formando um jarro, ele coloca as suas mãos no barro, ele maneja o barro para que o barro tome a forma que ele precisa, a forma que ele deseja. Então, da mesma forma como um oleiro maneja o barro com suas próprias mãos, Deus também manejou o barro para dar forma ao corpo de Adão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a Bíblia fala que Deus formou o ser humano do pó da terra. Preste atenção em como a Bíblia descreve a formação do ser humano. Formar, colocar as suas mãos, pó da terra, é algo que Deus podia tocar, algo que Deus podia manejar, é algo físico. E aí a Bíblia fala que Deus então sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida, o ar que nós respiramos, o vento que sopra nas árvores, o ar, o oxigênio, que é extremamente importante para a vida, sem ele não existe vida. Olhe todos os elementos que são usados na formação do ser humano. Todos esses elementos pertencem à dimensão física. Todos esses elementos pertencem à dimensão física, à dimensão da matéria. E quando todos esses elementos estão juntos, a dimensão física do pó da terra e a dimensão física do oxigênio, o ser humano passa a ser alma vivente. Então olha que interessante, o texto bíblico não fala que o ser humano tem uma alma vivente, ele fala que o ser humano ele é uma alma. O problema é que quando nós falamos isso, é que quando nós ouvimos a palavra alma, vem um monte de coisa na nossa cabeça. Vem um vento, um espírito, algo que existe dentro de nós, como se o ser humano fosse um recipiente, certo? Tenho aqui um vidrinho de álcool em gel, é como se o ser humano fosse um recipiente e dentro do ser humano fosse uma alma, viesse algo, e quando o recipiente se quebrasse na morte, aquela alma, aquilo que existe dentro, fosse embora. Não é assim, tá bom? Não é assim. O ser humano ele é uma alma. Eu sou uma alma que estou falando aqui para vocês. A Bíblia fala que devemos amar a Deus com toda a nossa alma, e isso envolve todas as nossas dimensões, física, mental, espiritual e emocional. Com tudo que nós temos, tudo que nós somos, precisamos amar a Deus. Ainda na questão de alma, a Bíblia não afirma que o ser humano tem uma alma. Eu sou uma alma. E a alma, de acordo com a Bíblia, come, porque Deus falou que Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim. A alma, ela tem carne e osso, porque a Bíblia fala que Deus tirou de Adão uma costela e dela formou a Eva. Então, o ser humano ele é uma alma, eu sou uma alma, e uma alma pode ficar doente, pode ser abraçada, pode ser tocada. E então isso é extremamente importante para a gente poder entender agora o que é a morte. Porque se a vida é a união de pó da terra mais fôlego de vida formando a alma, o ser humano, a morte é a reversão de tudo isso. A morte, de acordo com a sentença pronunciada
por Deus como consequência do pecado de Adão e Eva é que o ser humano voltaria ao pó. Então, se a vida é a união de pó da terra mais fôlego de vida, formando a alma vivente, a morte é a reversão disso. Esse fôlego de vida, esse ar, que a Bíblia chama de espírito, que não é algo também que existe e tem consciência, mas é simplesmente um espírito, o ar que nós respiramos, isso sai e nós então passamos a voltar ao pó. Antes éramos alma vivente, mas agora saímos, voltamos ao pó, um estado de não existência. Isso é extremamente importante. Nós vamos continuar nossa lição, nosso estudo no próximo dia, mas eu espero que você tenha entendido esse ponto. Forte abraço para você.